11h53, já de volta ao vivo para trazer informações sobre a causa da morte daqueles periquitos de asa branca ali na Efigênio Salles. Esse fim de semana, o IPAAN divulgou o laudo do exame feito nas aves que acabaram morrendo. E a gente acompanha os detalhes agora na tela do programa da comunidade. Solta aí, diretor. As árvores que ficam no meio-fio da Avenida Efigênio Salles foram podadas. A ideia é evitar o atropelamento das aves que costumam ficar nos galhos. A morte dos 250 periquitos ainda é investigada. 12 periquitos foram levados para análise na Universidade Federal de Minas Gerais, referência no estudo de aves silvestres. Os exames constataram que nenhum tipo de veneno foi encontrado. O laudo apontou que resíduos de agrotóxicos foram encontrados. Eles podem ser reflexo da alimentação das aves. Como as aves têm vida livre, né? E eles estão em vários locais para alimentação do dia a dia, eles podem se alimentar em fazendas, em sítios que as pessoas também podem utilizar agrotóxico. Um novo estudo será feito pela Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba, para identificar a causa da morte. Esses estudos também vão nos orientar, né, a tentar responder o que a comunidade, a sociedade como um todo quer saber. O que causou a morte desses animais. Paralelo a isso, a gente também está fazendo estudos de microbiologia para verificar se esses animais eles não sofreram algum tipo de infecção, de contaminação, porque eles são passíveis disso também. Ainda não há prazo para o novo laudo sair. É muito laudo, né? É muito laudo para se explicar uma coisa que até agora está aí gerando uma série de conflitos, principalmente conflitos de opinião em relação à morte desses periquitos. Uma coisa é certa, existe um impacto ambiental nessa área. Quem conhece a cidade de Manaus sabe que onde era floresta, hoje é condomínio. E esses periquitos aí já migravam há muito tempo para toda essa área aqui da capital. Então, se não há um estudo de impacto ambiental consistente, o resultado é esse tipo de impacto ambiental que a gente vai sofrendo ao longo do tempo. Por acaso, 200 periquitos acabaram morrendo, não por acaso, né? Mas até agora é essa a explicação que a gente tem, porque sai o laudo não é conclusivo, diz que tem lá algum resíduo de agrotóxico que pode ser por conta da alimentação desses animais, mas não o suficiente para causar a morte deles. E o que causou? Aí tem uma outra corrente que diz, foram atropelados por caminhões, carretas, com enormes contêineres que passam pela Avenida Efigênio Salles e saem levando aquelas árvores. Olha, isso é bem verdade, acontece mesmo. Mas será que era capaz de causar a morte de 200 periquitos? Isso tudo precisa ser analisado. Precisa ser analisado mesmo. E agora, recentemente, foram encontrados outros animais mortos naquela área. O que existe também é uma conclusão de estudos aí de pessoas que são da área, de biólogos e de ornitólogos, que dizem que pelo menos 30 pássaros acabam morrendo naquela região ali todos os dias. E alguns vítimas, inclusive, de atropelamento. Então, isso precisa ser revisto. Principalmente no que diz respeito às leis de trânsito, que caminhões e carretas... Pode tirar o periquitinho morto aí da tela, diretor? Me dá a Avenida da Efigênio, me dá imagens da Efigênio Salles aí. Porque a gente observa, pessoal, que sempre tem carreta passando pela esquerda. Sempre tem, sempre tem. Uma prova disso são as árvores, que nesse fim de semana sofreram uma poda, mas com exceção dessa poda, era possível ver a marca dessas carretas nessas árvores. Pode ter sido causado por isso? Pode, mas isso precisa ser comprovado para que se acabe de uma vez por todas com toda essa polêmica em relação à morte dos periquitos. Queria ressaltar ainda uma questão muito importante, é que a gente às vezes dá muita, mas muita importância a um caso isolado e não acaba protestando por outros casos que estão acontecendo quase que diariamente na nossa cidade, que causam tantas mortes de animais quanto um episódio como esse, que é um episódio isolado que está sendo investigado. Que é só um exemplo, invasões de terra na capital amazonense. A cada invasão você não faz ideia da quantidade de animais, e não é só periquito que morre não.
É muito animal que acaba morrendo, é muito impacto ambiental, é árvore sendo cortada e eu não vejo nenhuma corrente de defesa do meio ambiente se mobilizar para protestar contra isso aqui na nossa capital. Poderia pegar o exemplo dos periquitinhos da Efigênio Salles, mortos de maneira ainda oculta, ainda inexplicada, e tornar isso uma rotina para também protestar contra essas invasões de terra aqui na capital amazonense.